Obrigado, Senhor. Amém. Estamos aqui por conta da Tua graça. Amém. A Tua graça nos basta. Amém. A Tua graça é suficiente. Amém. Nessa noite agracia-nos mais um pouco, para que possamos experimentar a multiforme graça de Deus. Nos agracia para termos uma reunião cheia de Cristo, que cada um traga a sua porção. Senhor, para que haja verdadeiramente um transbordar da graça. Obrigado por essa noite, obrigado por essa reunião, obrigado por ter nos trazido a essa reunião. Isso é resultado da graça operando em nós. Aproveita essa noite, Senhor, para se dispensar um pouco mais a nós, que saiamos daqui mais cheios de Ti. Senhor, lava-nos com Teu sangue, perdoe os nossos pecados. Senhor, o Teu sangue é purificador. E Ele nos purifica de todo o pecado, nos dando uma consciência livre de ofensas, para que não haja impedimento para o Teu dispensar. Também o Teu sangue é prevalecente contra as acusações do diabo. Senhor, baseado nesse sangue, nós nos achegamos junto ao trono da graça. Senhor Jesus, para recebermos misericórdia. Senhor, abençoa essa reunião, abençoa esse falar, abençoa a nossa comunhão. Jesus é o Senhor. Amém. Maravilhoso, né, irmãos? Mais um estudo que a gente está encerrando. E hoje nós vamos encerrar, obrigado, Julião. Nós vamos encerrar falando sobre viver uma vida de desfrutar Cristo como a boa terra com o templo, a habitação de Deus e a cidade, o reino de Deus como seu resultado. Se os irmãos leram a mensagem essa semana, os irmãos vão ver que isso tem muito a ver com Gênesis 1, 26. Ali em Gênesis 1, 26, 27, quando o Senhor cria o homem à sua imagem e semelhança, e Ele ordena para que eles tenham domínio sobre todas as coisas, ali foi desvendado o propósito eterno de Deus. Ali foi desvendado que Deus tinha a intenção de que o homem o expressasse e o representasse aqui nessa terra. Então, depois de todas as coisas criadas por Deus, então, Ele cria a sua obra máxima, a sua obra principal. Ele cria o homem, e esse homem que Ele cria, ele tem a sua imagem, a sua semelhança, e Deus colocou nele o espírito humano. Ali estava um homem pronto para comer da árvore da vida e então cumprir o propósito eterno de Deus, que seria expressar Deus e representar Deus na terra. Mas o inimigo antecipou-se a esse fato, usurpou o homem criado por Deus, mas como Deus, Ele não pode mudar o seu propósito, porque o seu propósito é um propósito eterno. Ele vai cumprir aquilo que Ele determinou na eternidade passada. Então nós somos gratos ao Senhor, porque hoje, nessa mensagem, e baseado em tudo que nós ouvimos nessa série de mensagens sobre laborar no Cristo todo inclusivo, tipificado pela boa terra, para a edificação da igreja como corpo de Cristo, para a realidade e a manifestação do reino e para a noiva preparar-se para a volta do Senhor, o resultado desse labor, o resultado de andarmos na boa terra e de laborarmos na boa terra é o templo e a cidade. Tudo que nós fazemos na vida da igreja hoje, esse desfrute que nós temos de Cristo, o quanto os irmãos têm mencionado, essa semana eu fiquei considerando esse aspecto e eu trouxe uma porção maravilhosa sobre isso do ministério. Os irmãos têm mencionado em todos os esboços, em praticamente todas as mensagens, a necessidade que nós temos de passar tempo na presença do Senhor. Os irmãos estão direcionando, estão nos orientando, nos conduzindo a não irmos às pessoas, mas a irmos diretamente ao Senhor. Porque quando nós vamos ao Senhor e nós aprendemos a nos achegar a Ele com o espírito aberto,
com o coração aberto, verdadeiramente ao dispensar divino da Trindade divina, nessa realidade, nessa experiência, nós temos de fato o desfrute de Cristo. Nós laboramos nesse Cristo, e esse Cristo no qual nós laboramos, ele vai nos enchendo, ele vai nos enriquecendo. E de acordo com a mensagem de hoje, nós vamos ver que essa pequena palavra graça, ela contém nela tudo que nós vimos em todas essas mensagens. Nós não fazemos ideia do quão poderosa é a graça de Deus. Então você quer desfrutar, a gente falou do trigo, da cevada, das oliveiras, das romeiras, falamos de vários aspectos de Cristo, de tudo aquilo que nós temos de Cristo para desfrutar, das suas insondáveis riquezas, tudo está contido na graça. Então, aqui no Algarismo Romanos de número 1, fala do livro de 1 Coríntios. Então fala, 1 aos Coríntios toma a história dos filhos de Israel no Antigo Testamento como um tipo dos crentes neotestamentários, mas não há referência à boa terra. Deixa eu pegar no outro aqui, porque esse aqui saiu cortado. Não há referência à boa terra em 1 Coríntios, porque espiritualmente falando, a realidade da boa terra está em 2 Coríntios. Não é interessante, irmãos? Aqui em 1 Coríntios 10 fala, né? Pois não quero que ignoreis, irmãos, que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, tanto na nuvem como no mar. E todos comeram o mesmo alimento espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, pelo que caíram espalhados no deserto. Olha que interessante esse versículo. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Nem vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então, está muito explícito aqui em 1 Coríntios que a jornada dos filhos de Israel lá no deserto, eles cruzaram o Mar Vermelho, desfrutaram do maná, beberam da rocha espiritual. Então, 1 Coríntios praticamente fala dessa jornada deles. E eu não tinha prestado atenção nisso, mas graças ao Senhor pelo ministério, não sei quantos dos irmãos se deram conta que... embora 2 Coríntios não faça menção à porção de terra, ou à boa terra, ou coisa do tipo, mas o tema central de 2 Coríntios é a graça de Deus. Então, quando nós chegamos a 2 Coríntios, a graça está ali. Então essa graça é a boa terra. Quando nós temos o desfrute dessa graça, que é uma pessoa vive, não é uma coisa, nós temos a realidade da boa terra experimentada e desfrutada por nós. Então ali em 2 Coríntios nós temos a boa terra como a graça. É o que fala no A. A realidade da boa terra em 2 Coríntios é o próprio Cristo como a graça divina. A graça do Senhor Jesus Cristo é o pensamento central de 2 Coríntios. E é muito interessante que 2 Coríntios 13, 14 menciona a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. No nosso pensamento natural, no nosso conceito natural, sem o entendimento desse pensamento central em 2 Coríntios, que é a graça de Deus, você não colocaria o amor de Deus em primeiro aqui? Você colocaria... Não, mas é
a graça que nos alcançou, nos trouxe o amor de Deus através da comunhão do Espírito. Essa graça, um dia, ela veio até nós na pessoa do Filho de Deus. Passou por todos aqueles processos que nós falamos repetidas vezes, de viver humano, morte, ressurreição, ascensão. Torna-se o Espírito que dá vida, composto, todo inclusivo, 7 vezes intensificado, e quando nós nos abrimos para receber essa realidade, isso é a graça nos alcançando, isso é a graça sendo infundida em nós, para que a partir daí possamos experimentar a multiforme graça de Deus, para sermos os bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, todas as vezes que nós levantamos para ministrar a nossa porção aqui na frente, nós estamos declarando, nós estamos ministrando, como bons ministros, a multiforme graça de Deus. Porque Cristo, ele tem os seus diversos aspectos. Então, cada um dos irmãos desfrutou um pouquinho da graça essa semana. Então, acabando a mensagem, os irmãos vão poder vir aqui e ministrar um pouquinho dessa graça. E ele fala, no B, não eu, mas a graça de Deus, em 1 Coríntios 15:10, equivale a já não sou eu, mas Cristo, em Gálatas 2:20. A graça que motivou o apóstolo e operou nele não era uma coisa, mas uma pessoa viva, o Cristo ressurreto, a corporificação de Deus Pai, que se tornou o Espírito todo inclusivo, que dá vida, que habitava no apóstolo para o seu desfrute fortalecedor. 2 Coríntios é considerado a biografia do apóstolo Paulo. Nós temos um livro que eu aconselho até os irmãos a lerem, que é 2 Coríntios, a autobiografia de uma pessoa no Espírito. Paulo, ele vivia no Espírito, e ali em 2 Coríntios nós vemos a biografia de Paulo. Ele era uma pessoa que estava tanto na experiência da graça, que essa graça o fortalecia e o protegia. Se nós lemos a história de Paulo e vemos tudo o que ele passou, tudo o que ele sofreu pelo Evangelho, para manter o testemunho do Senhor, humanamente falando, tem uma nota de rodapé em Atos que diz que ele era como Jesus vivendo novamente aqui na terra. Como alguém poderia suportar tudo o que ele passou se não fosse a graça de Deus? Então aquele naufrágio que ele dominou sobre toda a situação, as prisões de Paulo, foi dado como morto numa certa vez ali em Atos. O que motivava alguém e o que sustentava alguém a ser tão fortalecido, a ser tão aguerrido pelas coisas do Senhor? Humanamente falando, nós não aguentamos. Mas ele era uma pessoa no Espírito, e porque ele vivia no Espírito, a graça de Deus o protegia e o fortalecia, porque essa graça, irmãos, é o Cristo ressurreto. Independente de qualquer situação de morte, creia na graça de Deus, porque esse Cristo ressurreto é esse que é a própria corporificação de Deus Pai. Ele agora está dentro de nós, pronto para fornecer e nos energizar para qualquer tipo de situação que chegar até nós. Não precisamos de desespero, porque a graça de Deus está em nós. Ela nos supre, nos sustenta, nos fortalece, e quando a gente tem essa experiência, a gente descansa na graça. Muito rico, né, irmãos? Isso é a graça de Deus. Olha você. Graça é Deus em Cristo, como o Espírito que nos foi dado para o nosso desfrute, que nos energiza, capacita, apoia e fortalece para enfrentarmos qualquer tipo de problema, nos adaptarmos a todas as situações, suportarmos qualquer tipo de tratamento,
aceitarmos qualquer tipo de ambiente, trabalharmos sob qualquer tipo de condição e aproveitarmos qualquer tipo de oportunidade, olha só, para que sejamos bons pregadores eloquentes? Não, para que sejamos bons mordomos e dispensemos a multiforme graça de Deus a outros para a edificação da igreja, como a casa de Deus e o reino de Deus. Puxa, vale a pena uma frase dessa aqui, de perder o fôlego, né? Mas, irmãos, a graça de Deus é tudo isso aqui para nós. Eu não tenho muito o que falar, que isso fala por si. O texto aqui fala por si. Da nossa parte, é pedir graça para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, nos dê uma mente renovada, para que a gente ganhe clareza e realidade da graça experimentada e desfrutada por nós. É disso que nós carecemos, luz, para que verdadeiramente a gente tenha clareza sobre a necessidade que nós temos e até de maneira desesperada de desfrutar da graça toda inclusiva de Deus, todo suficiente. Eu trouxe esse livro aqui, irmãos, os irmãos conhecem, Estudo Cristalização da Epístola aos Romanos. Só de um trecho aqui falando das epístolas, tem mais de 65 aspectos da graça, que aí os outros ele continua falando da graça, mas do respigar da graça. Então você vai ter ali mais ou menos aqui quase 100 aspectos só falando sobre a graça. E eu até separei um trechinho aqui para ler, olha que legal, quando ele fala a graça suficiente de Cristo para o apóstolo Paulo. Eu vou ler esse trechinho aqui. Em 2 Coríntios 12, 9, vemos a graça suficiente de Cristo para o apóstolo Paulo, como o poder de Cristo que foi aperfeiçoado na fraqueza e que cobria o apóstolo. Deus deu muitas revelações elevadas ao apóstolo. Por isso, Deus preocupava-se que ele pudesse se orgulhar por ter recebido essas revelações. Deus até mesmo o levou ao terceiro céu e ao paraíso para ouvir palavras indizíveis, as quais não é permitido ao homem falar. Por isso, Deus lhe deu um espinho, que era um mensageiro de Satanás, um espírito maligno, para esbofeteá-lo o tempo todo. Paulo orou 3 vezes para que o espinho fosse removido, mas o Senhor não o removeu. Antes, ele disse a Paulo: a minha graça te basta. Ninguém poderia suportar esse espinho, mas a graça do Senhor pode. Essa graça todo suficiente tornou-se o poder para suportar e sustentar Paulo. Ela também o cobria como um tabernáculo para protegê-lo. Assim, a graça todo suficiente faz 2 coisas. Primeiro, no aspecto positivo, ela nos suporta, sustenta e fortalece. Isso é para atacar. Já pararam para pensar? O ministério é maravilhoso. Segundo, ela nos cobre e protege. Isso é para defender. Essa graça todo suficiente é Cristo, e Cristo é o Deus triuno processado e consumado para ser o Espírito. Cristo, como o último Adão, tornou-se Espírito que dá vida. Aleluia! É a graça, irmãos. Ela protege, ela dá a oportunidade da gente atacar e também nos protege. Não é maravilhoso? Eu acho muito, eu aconselho os irmãos a ler esse trecho aqui, esse livro, porque principalmente sobre a graça tem muita coisa. Aqui dar para ter desfrute até falar chega. E duro que com as coisas do Senhor não tem o chega, né? São eternas, é sem limite. Vamos para o 2. Precisamos ver como viver aos olhos de Deus uma vida que nos capacita a desfrutar o Cristo todo inclusivo tipificado pela boa terra. Então nós vimos aqui no algarismo romano número 1,
que a graça, ela é o aspecto da boa terra para o nosso desfrute. Então nós podemos ter o desfrute da graça como a nossa boa terra, andando nessa terra, explorando e desfrutando. E agora aqui no 2 nós temos ajudas práticas sobre como viver esse tipo de vida aos olhos de Deus. No 1, ele fala no A: precisamos viver uma vida de laborar em Cristo, uma vida de desfrutar Cristo pessoalmente, para desfrutá-lo coletivamente, para a edificação do corpo de Cristo como o templo, a casa do Deus vivo. Percebe como nós não podemos, nesse aspecto, ser egoísta? É muito bom desfrutar em casa, nós desfrutamos na nossa casa e é maravilhoso. Mas os irmãos percebem que esse desfrute que nós temos pessoal e individualmente no nosso dia a dia é para casa, é para a habitação de Deus? Existem coisas que é só entre você e Deus mesmo. Você não precisa mostrar para os irmãos. É as suas experiências íntimas que serão os memoriais eternos, seu e de Deus. É só seu e dele. Aquela é uma porção especial. Mas há o desfrute que a gente precisa vir preparado para as reuniões para oferecer. Nós vimos semana passada sobre o excedente. Nós temos que ter esse coração, nós temos que ter essa atitude de eu vou sentar lá só para ouvir. Tomara que o irmão que fale lá hoje seja o irmão que eu goste. Isso é um pensamento... Mas não é verdade, irmãos? Eu estou sendo bem honesto. A gente ouve isso aí, a gente sabe que tem isso. E isso é um pensamento religioso. É um pensamento que vem da mistura pagã, da mistura que penetrou no meio do povo de Deus. Bom seria se não tivesse necessidade de eu estar aqui falando a mensagem. Bom seria se todos viessem prontos, com aquela porçãozinha preparada. Se a gente colocar 2 horas de reunião, e se cada irmão falar 2 minutos, a reunião vai ser cheia, vai ser viva. Todo mundo vai dar a mensagem, todo mundo vai sair suprido, todo mundo vai sair alegre, porque todo mundo vai sair cheio de Cristo, transbordando de Cristo. Você já veio transbordando, mas você sai mais transbordante ainda, né? Por isso que nós precisamos ter esse coração de, não, já preparei minha porção. É que o irmão Lee fala, né? A gente sempre deve vir preparado para falar, mas isso não significa que nós necessariamente vamos falar naquela reunião, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Mas venha preparado. Às vezes a gente vem para a reunião esperando uma inspiração. Eu vou lá, se eu for inspirado eu falo. Não, irmãos, com a sua mente renovada, com o seu labor na sua casa, você pode ver que quem tem o matinal aí no papel, tem uma porçãozinha ali para você colocar aquilo que te inspirou no dia a dia. Escreve, coloca aquilo, ora sobre aquilo. Você fala, puxa, Senhor, se o Senhor permitir, eu vou falar essa porção na reunião. Você já está vindo preparado para falar. E de repente, você chega e não é que você fala mesmo? É assim, irmãos. E aqui é a casa de Deus. Se é a casa de Deus, isso significa que somos a família de Deus. Você tem vergonha de falar entre a sua família? Não tem. Um bebê que está aprendendo a falar, não é a coisa mais linda quando a família vê. Puxa, ele falou papai, ele falou mamãe, ele está aprendendo a falar, fala algumas coisas errado, mas não é bonito. Puxa, ele falou. É a mesma coisa entre todos nós. Às vezes tem irmãos novos, não tem problema do jeito que fala, se erra, amém, ele falou. Então nós precisamos trazer o excedente e trazer a nossa porção, e todos devem funcionar, porque cada um tem. A vontade de Deus é que desfrutemos Cristo. Precisamos buscar desfrutar Cristo e experienciá-lo em todas as situações. Como diz Paulo, né? Mas as coisas que para mim eram ganho, passei a considerar perda por causa de Cristo. E mais ainda, também considero tudo como perda por causa da sublimidade de Cristo Jesus, meu Senhor. Puxa, irmãos, que possamos ter esse... Eu fiquei muito tocado com esse ponto C, porque eu trouxe uma porçãozinha aqui maravilhosa,
Cristo é imensuravelmente rico, mas a igreja hoje está rastejando na pobreza porque os filhos do Senhor são indolentes. Pesada essa frase, né, irmãos? E a gente pode pensar, eu sou indolente é porque eu não estou saindo fazer as coisas, eu não estou no serviço, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo, eu não estou fazendo nada. O conceito do cristianismo de modo geral é que para você agradar ao Senhor, você tem que fazer algo para Ele. Mas o sentido aqui é sermos indolentes e termos essa atitude de laborar em Cristo, para que Cristo seja constituído, acrescentado dia a dia mais em cada um de nós. Então deixa eu ler essa porção. Isso aqui é um livretinho chamado Vida Saudável do Atmani. Hoje eu trouxe os livrinhos aqui do ministério para os irmãos ficarem instigados. Aqui, página 6. Na Bíblia, muitos servos de Deus tinham o hábito de se levantar cedo. O maná devia ser recolhido antes que o sol se levantasse. Todo aquele que desejasse comer o alimento prometido por Deus precisava levantar cedo. Aí, só para ler o versículo de referência. Provérbios 6, de 6 até 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante no estio, prepara o seu pão na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. E olha o Provérbios 24:30. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução. 24:33. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Olha que é ruim ouvir isso, né? Chamado de preguiçoso. Você só vira pra lá, vira pra cá, fica que nem na cama, rolando, né? Que nem a dobradiça da porta, fica vai na cama, assim. Olha que legal essa trechinho. Quando o dia se tornava mais quente, o maná se derretia e nada mais havia. Todo jovem cristão precisa saber que, para nutrir-se espiritualmente diante de Deus, para obter o alimento espiritual, para ser espiritualmente forte e para desfrutar de comunhão espiritual, ele deve levantar-se um pouco mais cedo do que o normal. Caso se levante muito tarde, perderá seu alimento. A vida, olha irmãos, a vida cristã doentia que predomina hoje entre os filhos de Deus deve-se menos a qualquer problema espiritual sério do que ao levantar-se muito tarde. Portanto, não considere isso um problema sem importância. O problema espiritual de muitos, na verdade, está no seu fracasso em levantar-se cedo de manhã. É como se de manhã, bem cedo, antes do alvorecer ou ao nascente, Deus dispensasse a seus filhos sua provisão de alimento espiritual e de comunhão santa. Todo aquele que se levantar tarde, perdê-la-á. Muitos dos filhos de Deus não são falhos, olha só, irmãos, não são falhos quanto à consagração, zelo ou amor. Muitos são consagrados, amam o Senhor, são zelosos, porém, falham em ser bons cristãos simplesmente porque se levantam muito tarde. O levantar-se cedo tem uma estreita ligação com a vida espiritual.
Jamais encontrei alguém que batalhasse em oração e se levantasse tarde. Também não conheci ninguém íntimo do Senhor que se levantasse tarde. Todos os que conhecem a Deus, no mínimo, vão ao seu encontro de manhã cedo. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. Como age o preguiçoso em sua cama? É como uma porta que se revolve em seus gonzos. A pessoa indolente revolver-se-á em sua cama, mas nunca a deixará. Virar-se-á para cá e para lá, mas ainda permanecerá na cama. Muitas pessoas simplesmente se colam em sua cama, virando-se para um lado, acham-no adorável. Quando se viram para o outro, ainda têm como adorável. Adoram dormir, dormir um pouco mais e demorar-se na cama. Os irmãos e irmãs que desejam servir a Deus devem atentar para o fato de acordar cedo diariamente. Aquele que se dispuser diante de Deus a se levantar cedo, experimentará em pouco tempo o multiforme proveito espiritual disso. Sua oração, olha que rico, irmãos, sua oração em outras horas do dia não pode ser comparada à oração feita de manhã cedo. Seu estudo bíblico de outras horas não pode igualar-se ao da manhã. E sua comunhão com o Senhor não é tão doce em outras horas quanto é no despontar do dia. Lembre-se bem de que o amanhecer é a melhor hora do dia. Devemos apresentar nossa melhor hora a Deus, não aos homens e aos afazeres do mundo. Tolo é aquele que despende todo o seu dia no mundo e então, à noite, quando está exausto, ajoelha-se para orar e ler a Bíblia antes de ir para a cama. Quem pode surpreender-se caso sua oração, seu estudo bíblico e sua comunhão com o Senhor venham a ser deficientes? Seu problema é apenas levantar-se muito tarde de manhã. Tem muito mais aqui, irmãos. Até os exemplos de todos que levantavam cedo e foram usados pelo Senhor. Fala até do exemplo que a Margaret Barber tinha uma amiga que era a irmã Groves. Ela dormia em dias de frio, ela não dormia muito com roupa quente, nem muito coberta, porque ela tinha medo de perder a hora dela de compromisso com o Senhor logo pela manhã. Essa irmã, ela acordava às 4 da manhã e a Margaret Barber às 5, era um horário delas que elas reservavam exclusivamente para o Senhor. E o fruto dessas irmãs foi nada mais, nada menos do que o irmão Atmani, que foi um dom que Deus deu para a igreja, que foi o resultado do quanto essa irmã Margaret Barber treinou esse irmão, ensinou esse irmão, e hoje nós temos aqui, relatado num livretinho que você não dá nada, mas olha a riqueza que tem nisso aqui. Irmãos, eu sou deficiente nisso, eu sou falho, todos nós. Mas isso não é motivo para ficarmos e nos sentirmos acusados em relação a isso. Porque nós temos todos os dias, nós temos 365 dias no ano, então nós temos 365 oportunidades de levantar cedo. Se eu falei hoje, poxa Senhor, falhei, me perdoa, não tem problema. Amanhã é um novo dia, tenta de novo. Até o irmão dá a sugestão de você não colocar metas muito pesadas. Então vou acordar. Ele aconselha ter um horário para dormir à noite e pela manhã cedo, coloca aquilo que, se você não consegue acordar às 5, seu horário geralmente é acordar às 6, acorda 15 minutos mais cedo e assim você vai edificando o hábito de levantar-se cedo para ter comunhão e reservar essa melhor hora para o nosso amado. E ali a gente vai ter a experiência de laborar. Isso é laborar na terra, irmãos. Laborar na terra não é sair fazendo obras. Estou fazendo isso para Deus. Estou laborando, não. O laborar é ir ao Senhor. E nós vamos ver aqui um passo a passo, que tem um livro do irmão Lee, chama
como desfrutar Deus e como praticar o desfrute de Deus. Ele dá o passo a passo ali, nos ajudando em como ter esse tempo de qualidade na presença do Senhor. Irmãos, que realmente, como até o irmão Minoro compartilhou nessa mensagem, que ao término dessas mensagens, a gente sempre fala isso, mas realmente eu acho que ficou muito claro a necessidade que o Senhor tem de que os seus filhos laborem nele para a preparação da noiva. Nós estamos vendo que a volta do Senhor está muito próxima e Ele quer edificar a casa e a cidade para a noiva se preparar para Ele voltar. E nós precisamos deixar de sermos indolentes e esmurrar o nosso corpo, né, como Paulo fala, e reduzir a escravidão para que os nossos membros sejam instrumentos de justiça e o Senhor realmente ganhe o total domínio e governo dele sobre a nossa vida e a gente aprenda a dar o nosso melhor ao Senhor, não o que sobra. Chego em casa à noite cansado, é o que sobrou, Senhor? Não, o meu dia pode ser muito diferente porque a primeira hora do dia eu reservei só para Ele e é só dele. Maravilhoso. Quando vamos às reuniões para adorar o Senhor, não devemos ir de mãos vazias. Nossas mãos devem estar cheias do produto de Cristo. Devemos produzir o suficiente dele para que haja um excedente para os pobres e os necessitados, para os sacerdotes e os levitas, tendo o melhor para o próprio Senhor. Olha só, tá vendo? Às vezes você pensa que o Hamilton, o Gessé, os irmãos não precisam do seu suprimento aí. Todos precisam. Os pobres, os necessitados, os sacerdotes, os levitas. O benefício é para toda a igreja. Porque na igreja não tem os que se sobressaem. Na igreja tem os membros do corpo de Cristo que precisam ser supridos com as riquezas de Cristo que são provenientes da cabeça para todo o corpo de Cristo. Adorar Deus com Cristo é adorá-lo coletivamente com todos os filhos de Deus, desfrutando Cristo mutuamente e com Deus. Aqui no E, irmãos, nós temos vários pontos. Eu vou ler esses pontos e depois eu vou voltar nessa porção que eu falei que eu peguei do ministério. Então lá, o E. Se quisermos ser vencedores, precisamos laborar em Cristo como a nossa boa terra para ganhar Cristo como nosso desfrute. 1. Todas as manhãs devemos nos consagrar sinceramente ao Senhor com o simples propósito de desfrutá-lo e experienciá-lo. Todos os dias precisamos passar tempo com o Senhor, pessoal e secretamente, para termos comunhão íntima com Ele. 3. Precisamos desfrutar o Senhor na palavra todos os dias, logo pela manhã, para ter um novo começo a cada dia. Olha, a palavra é maravilhosa, né, irmãos? Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Olha, os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite na tua palavra, nas tuas palavras. Que doce, né, irmãos? 4. Precisamos lidar cabalmente com os pecados para que não haja nada entre nós e o Senhor. Precisamos manter nossa comunhão com o Senhor a cada momento, vivendo uma vida de oração. Precisamos remir o tempo e gastar a nossa energia para ser saturados e encharcados com a palavra santa de Deus. 7. Devemos remir o tempo para ser cheios em espírito, regozijando-nos sempre, orando sem cessar e em tudo dando graças. Aleluia. Para experimentar as riquezas de Cristo como a boa terra, devemos ser dominados, governados, direcionados, movidos e guiados pelo nosso Espírito. 9. Para experimentar as riquezas de Cristo como a boa terra, devemos viver na pessoa, na presença, na face de Cristo. Puxa, esse tópico aqui também é incrível.
Para possuir Cristo como a terra toda inclusiva, devemos ser governados pela sua pessoa, sua presença. Por viver na pessoa de Cristo, Paulo experimentou Cristo como imutabilidade, mansidão e bondade, veracidade, poder, graça e como aquele que falava nele. 10. Recebemos Cristo como graça, a realidade da boa terra, mediante a obra de quebrantamento e constituição do Espírito Santo, por meio do qual somos reconstruídos interiormente com a Trindade divina. Tem um livro, irmãos, que chama Contatar o Senhor para termos reuniões vivas e adequadas. Acho que é mais ou menos assim, eu esqueci é um tema grande. Mas ali tem um capítulo que fala muito sobre contatar o Senhor, né? Então ele fala, né, primeiro aspecto, amar o Senhor, sermos consagrados ao Senhor e orar a palavra, né, tomar a palavra em oração. Então, em relação ao amor, ele citou o exemplo de João 20, quando fala: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Né? Pedro tem aquela experiência que o Senhor pergunta 3 vezes para ele se ele o amava. E por fim, Pedro: poxa, Senhor, tu sabes de todas as coisas. E amar ao Senhor, às vezes, a gente ama pouco, mas esse pouco que a gente ama já é suficiente para o Senhor fazer aquilo que Ele deseja. Então ele tem aqui, peguei um trechinho, ele fala assim, mesmo que tenhamos um pouquinho de amor, nosso amor pode até ser pequeno, mas isso já é suficiente. Essa pequena quantidade de amor, olha que maravilhoso, é como uma semente que acabará crescendo. Cada um de nós tem um sentimento interior, algo incentivando e exigindo que amemos o Senhor. Os irmãos não têm essa sensação de que você fala: puxa, Senhor, eu preciso te amar mais. O fato de virmos até a reunião hoje é porque essa semente que está crescendo e se desenvolvendo, essa semente de amor nos incentivou a vir até a reunião, não por obrigação, mas por amor. Um pouquinho de amor, percebe? Já foi suficiente para nos trazer essa reunião. Temos de cuidar desse sentimento e responder a essa voz interior. Precisamos responder a essa voz interior e dizer ao Senhor: Senhor, eu devo te amar e eu de fato te amo, mas meu amor por ti ainda é muito pequeno. Senhor, faz com que eu te ame mais. Vamos todos repetir, irmão. Senhor, faz com que eu te ame mais. De novo, Senhor, faz com que eu te ame mais. Todos devemos orar ao Senhor em relação ao nosso amor por Ele. Irmãos, se é um pouquinho, não tem problema. Nós temos aquele hino: eu quero te amar mais, meu Senhor. Como é que é? Mas tem quando ele fala: ao meu clamor, tenho um desejo só, amar-te mais, Senhor. Eu quero te amar mais, puxa, irmãos, possamos tornar isso a nossa experiência diária. Senhor, eu quero te amar mais. Senhor Jesus, uma vez que nós temos essa experiência, e tudo isso aqui, irmãos, lembre-se, estamos falando no contato de ter essa experiência de contatar o Senhor, reservar essa melhor hora, e durante o dia, né, ter essa experiência. Aí depois ele fala do segundo aspecto: consagrar ao Senhor. Pelo menos uma vez por todas, temos de nos consagrar definitivamente ao Senhor. Se nós nunca nos consagramos definitivamente ao Senhor dessa forma, nós devemos fazer. Devemos ir ao Senhor e dizer a Ele: Senhor, eu fui comprado por Ti, o Senhor me adquiriu com o seu sangue precioso e eu fui redimido e conquistado por Ti, Senhor. Eu sou Teu, eu pertenço a Ti, eu me entrego totalmente a Ti, porque eu Te amo, eu me ofereço a Ti. O Senhor ganhará terreno em nós e começará a se mover e falar em nós. Teremos base
para contatar o Senhor e entrar em comunhão com Ele. E depois ele fala sobre ler e orar. Então, 2 Coríntios 3,17 fala que o Senhor é Espírito, e João 6,63 fala que as palavras do Senhor são Espírito e são vida. Então, uma vez que o Senhor como Espírito está em mim, eu tenho a palavra que ela é Espírito e vida, nós precisamos tomar a palavra como a nossa oração. Então, por exemplo, Lucas 18:19 tem aquela passagem que fala que o servo vai lá e fala que o Senhor é bom. Ele fala, não tem, só um é bom, somente Deus é bom. Bom é um só. Então, irmão, dá o exemplo de você pegar um versículo prático. Senhor, amém, Senhor, amém, sim, Senhor, somente o Senhor é bom, não tem nada bom, Senhor, eu não sou bom, louvado seja o Senhor, porque eu não sou bom, mas o que é bom está em mim. Então você toma aquela palavra em oração, e aquela oração passa a mesclar-se com você, aquela palavra mescla-se. Você toma a palavra pela fé e ela é mesclada a você, e essa palavra ela vem, porque você está lendo o coração, ela vem cheia de luz, e ela não é mais uma doutrina para você, ela é a sua experiência, o seu desfrute, ela é a sua realidade. E nós temos oportunidade, às vezes você está lendo um versículo, e esse que é o interessante de você praticar o ler e orar a palavra. Às vezes você está lendo, você não precisa tomar todo o versículo como a sua oração, mas de repente uma palavra daquele versículo brilhou, então você toma aquela palavra e ora sobre aquela palavra. Ou às vezes você teve uma parábola ali, uma passagem, você toma aquela passagem como a sua oração. Então o Senhor vai começando a ganhar terreno em nós, e nós passaremos a ser pessoas que amam verdadeiramente o Senhor, são consagradas absolutamente a Ele e sabem viver no Espírito, lendo e orando a palavra, tomando a palavra como a sua oração. E quando a gente faz isso, eu não preciso conjecturar e fabular palavras e formatar orações impressionantes. Simplesmente toma a palavra como oração. Então as próprias palavras do Senhor se tornam a sua oração. O Senhor conhece as nossas necessidades. Você acha que o Senhor não sabe que nós estamos precisando de melhorar a saúde, um melhor emprego? Cada um sabe, o Senhor sabe de todas elas, mas se primeiramente nós valorizarmos o desfrute dele, tudo mais é acrescentado, porque você valoriza aquela hora, aquele momento de comunhão só para, como fala o esboço, é para experimentar e desfrutar o Senhor. Depois vem as preocupações. Nesse momento são essa transação íntima, afetuosa, privada, particular, só você e o Senhor. E depois a gente sai para o dia a dia, e a graça, a porção de graça daquela manhã vai nos sustentar por todo o nosso dia. Ele fala, todos os dias precisamos passar tempo com o Senhor pessoal e secretamente para termos comunhão íntima com Ele. Então isso aqui é maravilhoso, porque ele é uma ajuda muito prática, porque qual que é o conceito de oração da maioria dos cristãos? Eu vou até Deus, Senhor Jesus, obrigado por essa manhã, guarde minha família, guarde meu dia, Senhor Jesus, amém. Aí você fala o amém e vira as costas para Deus. Mas oração, principalmente, é absorver Deus, é você inalar Deus. Então, quando nós vamos ao Senhor em oração, nosso objetivo é inalar Deus, absorver Deus. Então, conforme esse livro que eu mencionei sobre como desfrutar Deus e praticar o desfrute de Deus, o irmão Lee, ele dá uns exemplos de como nós podemos ter essa prática. Então, primeiro ponto, apresente-se a Deus. Então, como fala o Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, me apresentarei diante da face de Deus. Então, todas as manhãs você está lá, parece que o Senhor está ali na cama esperando. Ele vai acordar, ele vai ter comunhão comigo. Aí ele está ali querendo ouvir, logo pela manhã, ouvir
ter a sua presença, mas a gente já acorda na correria, põe as coisas e tal, Senhor, se der tempo, lê o matinal rapidinho ali, às vezes vai na correria do dia a dia, você já está no automático, mas se a gente antecipar-se às vigílias, se a gente antecipar-se ao alvorecer, não, eu vou acordar hoje, eu não vou precisar acordar na correria, porque eu já me programei, então você vem, Senhor, eis-me aqui. Aí você se apresenta diante de Deus. Uma vez que você se apresenta diante de Deus, primeira coisa, você tem que saber que Ele está no seu espírito. Estar diante de Deus é estar no espírito. Então você se apresentou e Ele deu uma ajuda prática que eu achei muito legal. Às vezes a gente fala, mas precisa fechar os olhos quando eu estou orando? Ele falou, os olhos é a porta do mundo. Então quando você está orando e você está se você está com os olhos abertos, você vai se distrair muito fácil. Então feche os seus olhos, concentre-se simplesmente em voltar-se ao seu espírito e pare ali, na presença de Deus. A gente fecha, olha lá, ó, fechamos a porta de todo o mundo exterior e nos voltamos em direção ao nosso ser interior, ao nosso espírito. Quando nos voltamos ao nosso espírito, nós imediatamente tocamos Deus em nos apresentar a Ele em nosso espírito. Então nos apresentamos a Deus. E agora, eu vou começar a falar, né? Não. Permanecer em silêncio. Apresente-se diante de Deus e acalme-se. Fique em silêncio, quieto, na presença de Deus. Você já acordou, se apresentou, voltou ao seu espírito. Agora você está em silêncio. Após Deus em nosso espírito, nós devemos aprender a lição de não abrir a nossa boca apressadamente. Nós devemos permanecer em silêncio e calmos. Quanto mais em silêncio e calmo estivermos, melhor. No Salmo 27,4, o salmista disse que queria habitar na casa do Senhor para contemplar a sua beleza. A casa do Senhor é o nosso espírito. Assim que tocamos Deus em nosso espírito, a melhor coisa para se fazer é permanecer em silêncio perante Ele. E quando nós estamos em silêncio perante Ele, o que nós fazemos? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Me apresentei, estou ali em silêncio, contemplando a beleza do Senhor. E eu contemplo, quando vamos ao Senhor, deixa eu pular aqui, Embora esses pontos não tenham uma ordem fixada, nós devemos aprender a contemplar a beleza do Senhor em silêncio. Contemplar a beleza do Senhor é olhar fixamente, atentamente para o Senhor no nosso espírito. Quando vamos ao Senhor em oração, nós devemos parar todo o nosso falar e simplesmente voltar ao nosso espírito, se apresentar a Ele, tocá-lo, contemplá-lo vez após vez, apreciá-lo e valorizá-lo. Isso é absorver Deus e desfrutá-lo. Você está ali contemplando e Deus está se dispensando. E depois ele fala, de contemplar. Então o último ponto aqui foi contemplar a beleza do Senhor. E agora fala de inquirir. O que é inquirir? Contemplar a beleza do Senhor e inquirir no seu templo. Assim que tocamos Deus, aguardamos em silêncio, contemplando sua amabilidade e conversando com Ele, podemos perguntar. Agora você vai começar a inquirir do Senhor. Ou seja, você não vai ser aquele que vai iniciar, você vai pedir autorização para Ele. Senhor, gostaria de mencionar alguma questão agora? Ou seja, Senhor, tem algo que o Senhor quer falar para mim? Tem algo que o Senhor tem para falar para mim? Isso é a espécie mais doce de oração. Precisamos aprender a ser uma pessoa que inquire em nossa oração. Nós devemos olhar em seus olhos. Se ele não está contente, não devemos continuar. Se ele tiver uma expressão de aprovação, nós podemos continuar.
Isso é o que significa inquirir. Por isso que fala lá, quando fala aqui que Paulo ele vivia na presença de Deus, ele vivia na presença, na pessoa de Cristo, que ele vivia sendo conduzido pelos sentimentos interiores, dos índices dos olhos do Senhor. Então, quando você está nesse tipo de experiência, você está contemplando o Senhor, você está olhando atentamente para o Senhor, você não vive de acordo com os seus sentimentos, de acordo com o que você acha, de acordo com a sua vontade obstinada. Não, pelo fato de você ter se apresentado a Deus, contemplou a sua beleza, agora você está face a face com Deus, baseado no olhar do Senhor para você. Você sabe se Ele está contente com você ou não, e é isso que conduz a nossa vida. Os sentimentos interiores mais profundos da pessoa de Cristo, baseado no simples olhar dele, é o que vai guiar todo o nosso viver. Puxa, então eu estou aqui, o Senhor não quer ir, tá? Então tá, não vou fazer isso. Pelo simples fato de olhar e ver o que ele está sentindo, e ver o que ele deseja. Ele não precisa falar nada, ele simplesmente olha e eu sei qual é o caminho que eu devo tomar. Por isso que, olha como é importante esse tempo. Isso vai nos dar essa experiência que o apóstolo Paulo teve, de viver na pessoa, na presença de Cristo. E quando você inquire, ok, você fez isso e agora o quê? Aguardar. Agora a gente aguarda. Quando nós oramos, nós precisamos inquirir de Deus e nós também precisamos aguardar em Deus. Ok, você inquiriu, Deus, tem algo para falar comigo? Se você não ouviu a voz suave e doce do Senhor ainda, aguarda. Aguarda que Ele vai iniciar a oração. Percebe que aqui nós estamos dando a oportunidade para Deus de fato ser a fonte da nossa vida. Eu não estou iniciando nada. Eu estou dando a oportunidade de o próprio cabeça iniciar tudo em mim. E aí nós vamos para o próximo passo, que é meditar. Nós também precisamos aprender a meditar, sobretudo a respeito de Deus. Nós devemos meditar sobre sua amabilidade, sobre a sua compaixão, sua dignidade, sua glória, seus atributos e seus atos. Devemos aprender que quando inalamos Deus através da oração, nós devemos não somente inquirir dele e aguardar nele, mas também meditar nele e ponderar sobre os seus atos. E é nesse momento aqui que você aprende, Senhor, Tu és digno. Você começa a declarar, verbalizar tudo que Deus é. Você está meditando e o Senhor está se dispensando, está trabalhando a si mesmo em você. E olha que legal esse versículo, irmão, Salmo 104, 34. Seja-lhe agradável a minha meditação e eu me alegrarei no Senhor. Nessa experiência, não resta outra coisa a não ser adorar, louvar, interceder e permitir que Deus finalize o seu falar. Porque você já deu a oportunidade de ele iniciar, a sua meditação foi agradável a ele, então agora você passa ali com o Senhor, adorando o Senhor, e nessa adoração você se enche de um sentimento de louvar o Senhor, louvar pelo que Ele é, pelo que Ele fez, por tudo que Ele tem sido na igreja, para você, na sua vida. Então você louva, e nesse seu louvor, de repente, puxa, ora pelo Vitor, Tiago, ora pelo Vitor, surge um sentimento de orar por algo, por alguém. Então você intercede, por quê? Porque Deus colocou essa pessoa, esse assunto no seu coração, então você ora, porque é a oração que Deus quer que você ore, que você interceda por determinada situação, por determinada pessoa, e quando você então intercede, você aguarda e espera o Senhor finalizar o falar dele, não a gente já sair intercedendo, ok, amém, não, o Senhor finaliza. Puxa vida, irmãos, com esse tipo de experiência, o Senhor vai ganhar esses laboradores da boa terra, nos livraremos de sermos indolentes e a igreja verdadeiramente será enriquecida com a porção de cada membro do corpo. Por quê? Porque nós deixamos de ser preguiçosos e estamos reservando um tempo extra pela manhã, todos os dias só para o Senhor. Que maravilhoso, irmãos. Esses aqui eu vou terminar de ler e a gente finalizou.
Esse aqui eu só vou ler o Algarismo Romanos, que esse aqui falou muito da semana passada, né? Temos de nos reunir para ter uma exibição do Cristo no qual laboramos, o Cristo que desfrutamos e experienciamos. O 4. Devemos nos reunir com os filhos do Senhor para adoração coletiva no lugar que o Senhor escolheu, em nosso espírito e na base única da unidade. Esse ponto é muito rico, porque além de Deuteronômio 12, o Senhor ele tinha escolhido um lugar para ali fazer o templo e colocar o seu nome ali. Então, quando o povo de Israel entrou na boa terra, eles tiveram que destruir todos os altares, toda a árvore frondosa, todos os ídolos, todos os nomes, tudo foi destruído, porque o Senhor não ia aceitar nada que não fosse só Ele. Então, os filhos de Israel entram e destroem. No princípio do Novo Testamento, hoje, trazendo para a nossa realidade, quando nós chegamos na igreja, nós não temos nenhum grande nome. O nome nosso é Cristo. Aqui nós não exaltamos homem algum, nós simplesmente exaltamos Cristo, a sua obra, a sua pessoa. E o que nos torna a realidade da igreja? O fato de nos reunirmos no Espírito. Quando nós estamos no Espírito, nós damos a oportunidade para o Espírito Santo ser autoridade na igreja e no princípio da base da localidade, da base da unidade, nós preservamos o único lugar de adoração que é no nosso espírito e na base única da localidade, que é a base genuína da unidade, onde todos nós, cada um com uma porção de Cristo, foi resgatado do cristianismo degradado. Esse Cristo que você tem, que está no seu espírito, ele é a realidade da igreja. Então nós, dessa forma, nos posicionamos sobre a base da unidade para sermos o testemunho da expressão de Cristo aqui na igreja em Sumaré. Então, cada um que tem uma porção de Cristo, ele é um membro do corpo. Mas esse corpo, ele precisa ser expresso, ele precisa de um testemunho. Então, nós precisamos nos reunir na base genuína da unidade para que, de fato, esse testemunho seja dado. Então, ao estarmos na igreja local, ao nos posicionarmos como igreja local, nós nos posicionamos no lugar da escolha de Deus e como um testemunho de que aqui em Sumaré, nós escolhemos amar todos os filhos de Deus e somos um com todos os filhos de Deus, mas no princípio ordenado por Deus de ter um único lugar da sua escolha no Espírito e na base genuína da unidade. Isso é a igreja, esse é o testemunho do Senhor na cidade de Sumaré, irmãos. Acabou o meu tempo, eu não vou prolongar. Os irmãos completem a mensagem, que tem uns pontos maravilhosos do templo e da cidade. O resultado, então, de todo esse desfrute, de todo esse labor, é que vai ter a expansão da igreja, que é o templo, e consequentemente o Senhor ganha o seu reino, que é a cidade. Então a casa e a cidade serão edificadas, e o Senhor então cumpre o seu propósito eterno de Gênesis 1:26, onde ele tem o seu lugar de habitação, e ele tem o seu reino estabelecido hoje entre nós, e por fim, por toda a eternidade, na Nova Jerusalém.